Olá, pessoal. Hoje é o nosso terceiro episódio do Dá um Toque. Seja muito bem-vindo, Thiago. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz de dividir esses temas que a gente combinou de conversar aqui. Acho que são temas polêmicos, alguns deles poucos falados, então acho que a gente vai conseguir abranger bastante coisa. Com certeza. Tiago, primeiro eu queria saber um pouco de você, tá? Como é que é a sua rotina de trabalho, onde você trabalha? Explica um pouquinho pra gente. Bom, eu formei em ginecologia e obstetrícia no Hospital das Clínicas, da USP de São Paulo. Depois fiz um fellow em reprodução assistida e comecei a trabalhar na área. Junto com isso, eu também era preceptor da residência, né, e da Faculdade de Medicina do Albert Einstein, quando abriu uma seleção para pessoas que gostariam de atender um projeto novo de pessoas trans. E aí, para nossa surpresa, não houve inscrições, assim. E aí, às vezes, talvez caminhe um pouco pelo preconceito, mas também pelo desconhecimento, assim. Eu não fui formado para atender essas pessoas, acho que talvez vocês também não. E aí, ninguém se inscreveu. E aí, a coordenadora do projeto me ligou e perguntou: "Poxa, você não quer começar a atender?" "Poxa, mas Ana, eu não sei o que fazer." Tudo bem, vamos lá, vamos aprender." E a gente acabou montando esse projeto, que durou mais ou menos uns 2 anos. E era um projeto com tempo limitado mesmo, com verba do governo federal, e foi encerrado. E aí eu acabei sendo admitido em um centro de referência da Prefeitura de São Paulo mesmo, que hoje tem mais ou menos uns 1.000 pacientes cadastrados, então pessoas trans, homens e mulheres, e já tinha essa experiência desse outro ambulatório e comecei a construir junto com eles uma ideia de qual era a demanda deles, o que é que a gente precisa tratar, o que é que a gente precisa atender e fazer com eles. Então, basicamente, minha semana se divide entre a reprodução assistida e o atendimento de pessoas trans. Cara, que desafio, hein, que você enfrentou aí. Aí eu te digo isso como médico, porque você exemplificou muito bem. Você não foi preparado para atender essas pessoas. E, de repente, você se depara com essa situação. Eu me lembro uma vez que eu estava, ainda durante a residência, ia fazer um procedimento de fimose, de uma postectomia num paciente, e era uma paciente transexual. Para você ver a dificuldade que é para a gente definir. Eu quero já até me antecipar aqui. A gente tem dificuldade, inclusive, em definir e tratar essas pessoas da forma como elas gostariam de ser tratadas, porque até faço aqui, se a algum momento a gente cometer algum tipo de equívoco, a gente também está aprendendo a lidar com isso, né? E aí eu me lembro que quando eu fui chamar a paciente, ela tinha um nome no seu registro civil do sexo masculino, e ela deixou por escrito lá que gostaria de ser chamada pelo seu nome social. E isso causou uma estranheza enorme nos funcionários do hospital e tudo. E eu estou imaginando para você como foi lidar com isso. Como que foi o início desse trabalho nesse ambulatório? Sim, quer dizer, está indo muito bem, viu? A gente sempre se antecipa, assim, que eventualmente pode cometer erros, porque, como eu falei, a gente não é formado nem na vida a lidar com essas pessoas, a gente não convive com muitas pessoas, nem na formação acadêmica mesmo. Mas a gente sempre parte do pressuposto que o ideal é, sempre que for abordá-las, perguntar como você quer ser chamado, qual a sua identidade de gênero, e a partir daí abrir um campo para a conversa ser livre. Mas eu acho que partindo daí ficou mais fácil, porque aí é isso, não existe um livro, não existe uma especialização, não existe um roteiro para atender essas pessoas. Então eu acho que eu me coloquei nessa posição que você se colocou agora, assim, ó, tô aprendendo, estou tentando entender, me fala. O que é que você quer? Como é que você quer que eu te trate? O que é que você precisa de mim? Por que você está procurando atendimento? E a partir daí, vendo o que é que eu poderia oferecer para essa população de uma maneira segura e saudável, eu sempre falo assim, né? Porque eles já fazem as coisas que eles procuram ajuda por conta, né? A hormonização, por exemplo. E quando eles procuram atendimento médico é porque eles precisam de orientação para que seja seguro. E com humildade e respeito, eu acho que tudo dá certo, né? Então, se você tratar as pessoas com respeito, elas sempre vão te respeitar, porque muitas vezes essas pessoas já chegam na defensiva para um atendimento médico ou por experiências ruins anteriores, enfim. Às vezes já chegam bem na defensiva e você tem que realmente saber abordá-las, né? Então é por isso que a gente está aqui hoje para conversar e tentar desmistificar um pouco esse tipo de atendimento.
Sim, e os relatos são sempre esses, né? De que passei em vários médicos, particular, convênio, SUS, e ninguém soube me abordar, me tratar, me respeitar, e aí finalmente eu cheguei aqui. Mas é isso, é uma deficiência nossa de formação também, e eu acho que aos poucos a gente vai aprendendo a lidar. Sim. Na urologia a gente trabalha, assim, eu tenho alguns pacientes trans e é sempre muito difícil também essa questão de cometer erros, de ficar se policiando para não chamar o paciente com o nome que ele não quer ser chamado, enfim. Explica para a gente um pouquinho, Thiago, o que significa aquela sigla grande que só vem aumentando, né? LGBTQIA+, né? Explica um pouquinho para a gente o que significa isso. Eu acho que você, como eu, é do tempo do GLS, né? Sim, GLS era mais fácil de falar, agora é LGBT. É isso. E aí a gente vê muita crítica assim, nossa, mas quanta letra, para que isso tudo? E a ideia é que cada letra que entrou nessa sigla se refira a um grupo populacional específico que precisa de alguma visibilidade, para que com essa visibilidade tenham políticas públicas voltadas para eles, entendam, as pessoas prestem atenção que essas pessoas existem, né? E tenho certeza que falando, pessoas intersexo, quanto a gente não vai saber do que a gente está falando. Muito. Então, essa letra está lá para que as pessoas saibam que ela existe e que precisa de uma abordagem específica, tanto no dia a dia, como eu falei, em políticas públicas, medidas de saúde específicas, etc. Sim. A letra atual é LGBTQIA+. Sim. Então, vamos lá. L. Lésbicas, G. gays, B. bissexuais. E. T é uma letra bem abrangente, trans, né, que inclui trans e não binárias. Que se refere a uma teoria americana de... Queer, né? Isso, queer, que significa, numa tradução mais literal, estranho. E são pessoas que não se enquadram tanto em relação à identidade de gênero, como em relação à orientação sexual, aos padrões que estão estabelecidos. Sim. Então, são pessoas que... Aqui no Brasil é bem questionável o uso dessa letra, né? Pelo próprio movimento, né? Mas as pessoas que se consideram assim reivindicam essa participação. Então, são pessoas que não se identificam como homem ou mulher, não se identificam como hétero ou homossexuais e não querem uma definição muito específica para isso. Tem relação com o não se enquadrar. Sim. O I de intersexo, Já falou intersexo? o A de assexuais Sim. e o mais de tudo que pode... a ideia de inclusão geral, sem Sim. coisas específicas. Legal. Dá uma abreviada, né? Fica a sugestão de deixar um Até termo eu que só mais falo sobre tranquilo, isso, né? eu fico tentando lembrar aqui o que é cada coisa. Uma coisa legal de falar, que pouca gente também sabe, né, na população geral, enfim, é a questão da identidade de gênero, né, diferenciar a identidade de gênero de sexo biológico, né? Tem muita gente que confunde, é homem, é mulher, enfim, mulher trans, homem trans. Vamos falar um pouco sobre isso? Vamos, e é difícil. E eu acho que é nesse ponto exatamente que a gente acaba se atrapalhando na hora de abordar as pessoas, né? Então, a gente quando nasce, né, habitualmente, a gente tem uma genitália ou do sexo masculino ou do sexo feminino. Às vezes não, e aí estão os intersexos. A partir dessa genitália, a gente costuma designar um gênero, que é homem ou mulher, né? E essa designação desse gênero vem junto com ela trazendo uma série de expectativas em relação ao desenvolvimento daquela pessoa. Então, expectativas de comportamento, de preferências. Então, do mais bobo que pareça, mas o menino vai usar azul, vai gostar de futebol, vai pegar a mulherada e assim por diante. E da menina vai brincar de boneca, vai fazer casinha, vai... Enfim, tem toda essa perspectiva que algumas pessoas, à medida que vão se desenvolvendo, não se identificam com essas práticas e comportamentos, né? E aí a gente fala da identidade de gênero. Então, a identidade de gênero fala muito mais sobre um papel social que você vai desenvolver, de homem ou de mulher, né? E tem a ver com vestimenta, tem a ver com comportamento, tem a ver, mas não tem a ver com quem você vai se relacionar afetivamente. Sim. Isso aí é outra coisa. Então a gente falou do sexo biológico, que é aquilo que a gente vê ao nascimento, né? Da identidade de gênero, que é aquilo com o gênero com que você se identifica, né, em relação ao comportamento, papéis sociais, etc. E a orientação sexual, que é aquilo que determina com quem você quer se relacionar, com o gênero com quem você se atrai afetivamente, sexualmente. Sim. E aí, na hora de dar para fazer várias associações disso aí. Como urologista, Gil, você já teve alguma experiência? Já atendeu alguém
trans, homem trans, mulher trans? Já sim, eu já atendi mulher trans, inclusive até para fazer uma avaliação de próstata. Foi uma consulta muito tranquila, porque a paciente foi muito receptiva, ela já chegou, se identificou, e eu também sou muito receptivo com os pacientes. E eu tive uma experiência muito legal com uma paciente em uma situação de intersexo, com sexo social feminino, e que ela nasceu com uma alteração que ela tinha os testículos nos grandes lábios. E aí eu operei essa paciente, ela encontra-se muito feliz, ela tem uma história, eu acho que essas pessoas carregam histórias de vida muito bonitas, de muita luta, e ela tem uma história pessoal muito interessante, inclusive envolvendo muitos preconceitos até em atendimentos médicos previamente, que como ela tinha uma genitália feminina, ou muito próximo disso, os médicos que atenderam previamente eles não aceitavam outra situação que não fosse aquela e achavam que a mãe estava colocando problemas na menina. E isso gerou um atraso de tratamento para ela imenso, porque chegaram ao ponto, quando ela tinha em torno de 13 anos, começou a desenvolver pelos com padrão masculino, ter um desenvolvimento físico de padrão masculino, da equipe da médica que a atendeu, ter falado assim, ó, se a senhora trouxer sua filha aqui de novo, eu vou chamar a polícia, porque a senhora está colocando problemas para ela. Então, a história dela me marcou muito, porque envolveu... faltou um pouquinho de atenção, sabe? Faltou escutar a mãe, inclusive. A relação da medicina com os intersexos é bem complicada, assim, com as pessoas intersexo. Então, na verdade, com a população trans e com as pessoas intersexo, porque a relação do médico com essas pessoas nasceu da ideia do diagnóstico e do tratamento, né? Então, assim, nasceu, a genitália não atende aos padrões de masculino e feminino, vamos operar. Vamos consertar isso agora, né? E isso acabou gerando muitas cirurgias que eram mutiladoras, né? Porque imagina, é uma genitália ambígua e aí eu vou definir de acordo com, sei lá, o cariótipo ou a dosagem hormonal, qual cirurgia eu vou fazer e qual genitália eu vou definir ali ao nascimento, pode gerar depois uma série de confusões, de necessidade de reoperações no futuro, porque a pessoa não tinha definido qual a identidade de gênero que ela teria. Tem uma história na literatura que é muito interessante. Depois a gente pode até disponibilizar aí para quem está nos escutando e nos assistindo, que tiver curiosidade de ler. É uma história de gêmeos lá nos Estados Unidos, gêmeos idênticos, nasceram 2 meninos, e ao nascimento, logo depois, uma equipe médica foi realizar a cirurgia de fimose e houve um acidente. E a criança perdeu o pênis. E naquela ocasião, teve um médico que foi um pouco maquiavélico, porque ele viu uma grande oportunidade de ver 2 indivíduos com a mesma carga genética e ele poderia mudar né? Então, a família aceitou fazer a transição e ainda bebê, ele recebeu uma cirurgia e foi criado e foi privado de hormônios desde bebê. E com o passar dos anos, essa criança, a despeito disso, ela teve um desenvolvimento de um comportamento definido como masculino, social. E isso foi um transtorno enorme para essa criança. O livro conta essa história é um relato bem interessante de se ver, né? O intersexo sempre é uma coisa difícil de lidar, né? Assim, agora, falando de pessoas trans, o Gil falou aí, atendi uma mulher trans para fazer exame de próstata. Então, a mulher trans, na verdade, é uma pessoa que nasceu com uma genitália masculina,
né? E ela tem próstata, então, e ela se identificou com o gênero feminino, então ela se sente uma mulher e ela quer ser tratada como uma mulher. Mas ela precisa fazer exames específicos, né, inerentes à população do sexo masculino, como o exame do rastreamento de câncer de próstata. Eu tive um caso específico de uma paciente que chegou como Carolina na recepção. Eu falei Carolina, mas é um nome X, feminino. E ela foi fazer o exame de próstata aos 51 anos e tal. E eu não conseguia pedir o exame, né, que é o PSA, o antígeno prostático, no sistema, porque o sistema não permitia pedir o exame para o gênero feminino. Então, até isso é difícil, né, porque a gente está se adaptando a uma nova realidade, né, inclusive na informática, na mudança do nome, no registro. Então, isso tudo acaba atrapalhando um pouco, né, o andamento das coisas. Você já teve alguma situação específica assim também ou não? A gente acaba tendo várias situações parecidas, né? Desde 2018, é obrigatório que uma vez que o paciente identifique na entrada da unidade de saúde que o nome social dele é de um gênero diferente daquele do registro de nascimento, isso precisa ser corrigido. Então, o nome social é corrigido, o gênero é corrigido e o tratamento de todas as pessoas deve ser respeitando aquela identidade de gênero. Mas os procedimentos do SUS têm códigos que são relacionados a um gênero específico. Então, à medida que essa pessoa começa a fazer intervenções que a gente chama de afirmação de gênero, tipo uso de hormônios, cirurgias, vão começando a surgir demandas que não estavam previstas ali. Então, fazer esterectomia em um homem gera conflitos de diretriz mesmo, de burocracia do SUS mesmo. Sim, em si. Sem dúvida. Que aí precisa ser corrigido dentro do ambiente hospitalar mesmo. É importante a gente discutir isso, né? Porque no consultório aparece muita coisa assim. E você trabalha com reprodução também, né? Você trabalha com reprodução de casais heterossexuais, de pessoas trans, né? E qual é a diferença disso, assim, de lidar com reprodução? Existe muita diferença, né? Eu sei, mas é muito mais difícil trabalhar com trans do que com casais heterossexuais. Olha, o mais engraçado é que, assim como nas outras situações, as pessoas não sabem o que fazer, né, no geral. Porque é isso, a gente não tem estudo, não tem quem ensine, e muda muita coisa, assim. Porque o habitual, digamos assim, o mais frequente, é eu atender casais cisgêneros, héteros, que chegaram com alguma dificuldade de engravidar e precisam de corrigir algum problema. Né, algum problema fisiológico ali que aconteceu em algum dos compartimentos que são responsáveis pela gestação. E aí a gente tem que corrigir. O cisgênero é o Contrário homem e a mulher que nasceram com um sexo biológico que coincide com o mesmo gênero, não é isso? Que eles se identificam. Que eles se identificam. Isso, X seria o contrário de trans. E quando a gente se depara com, por exemplo, casais homoafetivos, então, duas pessoas que têm testículo, dois homens, ou duas mulheres, duas pessoas com ovário, já não existe um problema, né, que dificulte a gestação. Na verdade, é a falta de um gameta que a gente vai acabar adquirindo de um doador. Tá? Já para as pessoas trans, e aí vai depender do uso ou não de hormônios, do ter feito cirurgia ou não, porque tudo vai depender do que a gente dispõe de gameta, seja espermatozoide ou óvulo, e se a gente dispõe de um útero ou não. E aí, a partir daí, direcionar qual o tratamento que vai precisar ser feito. Então, não é especificamente uma dificuldade de engravidar. Não é um casal que está tentando e não consegue. É uma demanda primária de algo básico que a gente vai ter que resolver. Você tem alguma pergunta aí? Não, tenho. Quando... eu acho que vocês devem se esbarrar em alguns problemas diante da lei, né? Porque aqui no Brasil, por exemplo, a barriga de aluguel ela não é possível, né? De forma remunerada. Com esse nome não, por isso não pode ser barriga de aluguel. O que, na verdade, não existe nenhuma legislação para regular a reprodução assistida, então tudo é baseado em resoluções que o Conselho de Medicina lançou. Certo. A última, inclusive, há um mês atrás, e que aí é permitido que, sim, que um parente de até 4º grau, né? Então, 1º grau pai e filho, 2º grau irmão, 3º tio, 4º primo, possa ceder esse útero. Então, fala cessão temporária do útero, não remunerado, para um casal que precisa engravidar e que não tem útero. Em qualquer situação. Então, uma mulher com Rokitansky é uma mulher que não tem útero
cis e precisa de um útero, uma mulher que tirou o útero por um problema qualquer, né, mesmo que faça parte de um casal heterossexual cisgênero, ou, por exemplo, dois homens também precisariam dessa cessão temporária do útero, ou, por exemplo, duas mulheres trans também não têm útero, precisariam de um útero para seguir com essa gestação. Então, por exemplo, se dois homens, né, duas pessoas com testículo, vamos chamar assim, quiserem ter um filho, eles podem ter um filho com um útero emprestado, né, vamos dizer assim. Isso mesmo. E aí, só para falar esse termo duas pessoas com testículo, porque acaba abrangendo dois homens ou duas mulheres trans. Exato. Mas aí não tem como juntar dois espermatozoides, né, Thiago? Então, assim, só um vai ser o pai, na verdade, biológico da criança. E aí você pega um espermatozoide de um e junta com um óvulo de uma mulher. Mistura, né? Não, os espermatozoides e vê. Não pode. A gente tem que saber a origem, qual foi, porque no caso de problemas genéticos no futuro, alguma doença que se desenvolva, algum tipo de câncer geneticamente relacionado, aí você tem que saber qual foi a origem para resgatar. Então não dá para fazer o misturadinho e jogar lá. Até dá para colocar Sorteio. um de cada, mas tem que saber de quem é quem, assim. E é isso. A doação do óvulo, até o mês passado, tinha que ser, do gameta feminino, tinha que ser de uma doadora anônima. Então, quem estava doando nunca podia saber para quem estava doando. Quem está recebendo esse óvulo não pode saber de quem recebeu. Escolhia baseado em características físicas para fecundar com o espermatozoide e implantar em algum útero. A partir da resolução que saiu no mês passado, até um parente de 4º grau também pode doar o gameta. Então, o óvulo ou o espermatozoide pode ser doado por um primo. Um primo do outro parceiro, né? Não um primo Isso, consanguíneo para não ter problema de... Isso. Tiago, e como é que é a gente, no episódio anterior, entrevistou aqui um paciente que superou vários... foi baleado no abdômen, passou por várias cirurgias e a gente contou muito... ele contou muito como que foi o suporte familiar que ele recebeu e foi muito legal de escutar. E quando eu perguntei para ele qual que foi o papel da mulher dele no processo, ele comentou quanto que foi importante. Só que naquele momento que eu perguntei para ele, eu imaginei, né, que ao perguntar pudesse ficar parecendo que teria que ser uma mulher especificamente, mas foi a parceira dele. E eu queria te perguntar como que é para você quando atende esse perfil de casal e se você vê formando uma família, se eles voltam depois com o bebê, e como que você enxerga isso, a alegria deles e como é que é? Voltam, fazem questão de trazer, né, assim, e incluir a gente nessa história. É interessante porque eu sempre começo a consulta quando se trata de um casal não tradicional, digamos assim, reforçando que a decisão de estar junto já é um desafio, porque um casal homoafetivo, enfim, de pessoas cis ou trans, sempre vai sofrer algum tipo de preconceito, ainda que cada vez menos, seja dentro de casa, na família, ou, enfim, no trabalho. Algum tipo de violência e preconceito vai sofrer. Então, a decisão de estar junto e de expor isso socialmente já é um desafio. Mais do que isso, a decisão de estar junto e de constituir uma família. Então, uma vez que isso está decidido, é um caminho tão grande que já se percorreu, assim, de luta e de certeza de que quer aquilo, que quando dá certo, parece que reforça, sabe, aquela trajetória que foi percorrida, assim. Então, reforça como se fosse um prêmio, assim, um troféu, assim, sabe? Deu certo, olha onde a gente chegou, olha o que a gente conseguiu, a gente atravessou tudo aquilo e deu certo. Então, é muito gratificante, assim. Eu tenho uma empatia muito grande, assim, uma identificação com a causa, mas eu tenho a sensação de que a sensação de vitória é maior, sabe? Pelo caminho que percorreu, assim. Claro que cada casal tem sua história e tudo, tem a ver com a minha empatia com a situação, mas é uma euforia, assim, maior. Quando você estava na residência, você se imaginou fazendo isso um dia? Olha, quando eu comecei a residência de ginecologia, eu já olhava para frente pensando em reprodução assistida, mas não me imaginava muito nessa situação específica, porque, inclusive, no hospital que eu fiz a residência, não atende casais homoafetivos. Então, só atende casais heterossexuais. A justificativa é que não há
condições de ter doação de gametas. Então, como naqueles casais homoafetivos vai faltar um gameta, ou espermatozoide ou óvulo, então não daria para ter naquele ambiente o tratamento de casais homoafetivos. Isso foi uma das coisas, inclusive, que me distanciou de lá, porque aí eu queria fazer que o meu trabalho pudesse ajudar esse grupo específico de pessoas. Então, eu acabei procurando outros caminhos para seguir com a carreira. Mas, no maior centro hospitalar da América Latina, os casais homoafetivos não têm acesso. Deve ser bastante desafiador, porque existe uma expectativa da sociedade muito grande em relação a isso, né, Thiago? E você acha que existe muita dificuldade ainda técnica a ser superada? Ou como é que está essa questão assim, da evolução das técnicas reprodutivas, no sentido de androgenização? A gente sabe que, por exemplo, um paciente, uma mulher trans, ela pode sofrer um bloqueio hormonal ao longo da vida toda e, de repente, ela quer ter um filho, ela precisa do gameta, ela não tem mais aquele gameta, né, porque houve um bloqueio da testosterona na produção testicular de espermatozoides. E como é que para voltar a produzir gameta? Como são essas técnicas hoje? É difícil que reprodução assistida ainda é um tratamento que pouquíssimos serviços do SUS oferecem, né? Então, sei que aqui em Ribeirão tem parcialmente, no HC de São Paulo tem, em Brasília tem, em Porto Alegre também. Então, são serviços bem pontuais. Então, acesso ao sistema de saúde pública é difícil porque é um tratamento caro. Também não é um tratamento coberto pela ANS. Então, os planos de saúde também não cobrem nenhum tipo de tratamento de reprodução assistida ainda. Então, é um tratamento que é particular. Então, a primeira dificuldade começa aí, no acesso financeiro, né? Então, as pessoas trans que precisam disso precisariam primariamente antes de iniciar o processo de afirmação de gênero. Então, uma mulher trans que se decide fazer medidas corporais de afirmação de gênero como o uso de hormônios, vai ter um bloqueio de testosterona e vai cessar a produção do espermatozoide. Antes disso, ela deveria congelar algumas amostras de sêmen normais. Sim. E aí o tempo de congelamento dessa amostra é infinito. Podia ficar congelado por anos e anos, e em algum momento, se de repente ela quisesse entrar numa questão de formar família, teria essa amostra garantida. Mas ela não tem acesso, porque no SUS isso não é oferecido. Inviável pelo custo, né? Isso é inviável. Então, de antemão, essa população acaba sendo mais vulnerável, então a maioria não tem... Assim, é claro que eu atendo diversos pacientes em diversas classes sociais diferentes, mas, de uma maneira geral, é uma população que tem uma história de vulnerabilidade, de dificuldade de acesso a emprego. Então, é uma população que, se eu pensar assim, em maioria, vai ter um pouco mais de dificuldade financeira. Então, precisa ou ter dinheiro para financiar isso, né? E o congelamento de sêmen nem tanto, mas para o homem trans que vai iniciar a testosterona, e aí o ovário vai ser desativado, vai parar de ciclar, e aí precisaria do congelamento de óvulos, é um tratamento que hoje em nenhum lugar sai por menos de R$10 mil. Então, quantas pessoas têm condição de fazer esse tratamento, né? Então, são pessoas que decidem pela identidade de gênero, decidem pela hormonização e decidem por abrir mão da fertilidade. Assim, isso daí eu acho que até para a população geral é difícil, né? Você está lá no universo de São Paulo, que tem mais recursos no sentido, tem mais acesso, mas até casais heterossexuais que não tem uma condição financeira boa, tem muita dificuldade, né, de ter acesso a qualquer tipo de tratamento um pouco mais avançado. Thiago, recentemente eu recebi um vídeo no WhatsApp que eu vi que viralizou. E eu gostaria que você desse uma olhada, porque na internet, sobretudo nos aplicativos de mensagem, passa-se tudo sem a gente saiba da fonte, sem saber de onde que vem essas informações. E eu queria que você desse um parecer pra gente a respeito disso, que viralizou esse vídeo. Vamos dar uma olhada. Congratulations, it's a boy. Or congratulations, it's a girl. As a pediatrician for nearly 20 years, that's how many of my patient relationships began. Our bodies declare our sex. Biological sex is not assigned. Sex is determined at conception by our DNA, stamped into every cell of our bodies. Human sexuality is binary. Either you have a normal Y chromosome and develop into a male, or you don't, and you will develop into a female. There are at least 6,500 genetic differences between men and women. Hormones and surgery cannot and do not change this. Look, an identity is not
biological, it is psychological. Identity has to do with thinking and feeling. Thoughts and feelings are not biologically hardwired. Our thinking and feeling may be factually right or factually wrong. For example, if I walk into my doctor's office today and say, "Hi, I'm Margaret Thatcher," my physician will say I am delusional and give me an antipsychotic. However, if instead I walked in and said, "I am a man," he would say, "Congratulations, you're transgender." If I were to say, "Doctor, I am suicidal. I'm an amputee trapped in a normal body. Please surgically remove my leg," I'll be diagnosed with body identity integrity disorder. But if I walk up to that same doctor and say, "I'm a man, sign me up for a double mastectomy," my physician will. See, according to most mainstream medical organizations, if you want to cut off a healthy arm or a healthy leg, you're mentally ill. But if you want to cut off healthy breasts or a penis, you're transgender. Let's be clear, no one is born transgender. If gender identity were hardwired in the brain before birth, identical twins would have the same gender identity 100% of the time. They don't. I had one little boy, a patient we'll call Andy. Acho que Between the ages of 3 tem muita informação já no vídeo, dá pra gente parar um pouquinho. Nossa, tem muita coisa para discutir. Senão eu não vou conseguir. Para É quem está uma- ouvindo, é porque é um podcast, muita gente está ouvindo aí, né, Spotify, enfim. Eu acho que não deu para entender direito, mas ela está falando sobre a questão do gênero, né, e do sexo biológico, enfim, vamos discutir um pouco isso aí. É meio um compilado de absurdos, assim, pra quem não tá vendo. Pelo penteado anos 80 da apresentadora, dá pra ver que é um vídeo antigo, eu não sei de quando que é a data, né? Nem se de fato ela é quem se apresenta a ser, mas partindo do que há de mais atual, eu acho que dá pra contestar algumas coisas, né? Ela começa o vídeo falando, nossa, nasceu, é menino ou menina, e é isso, e ser humano é isso, só existe o cariótipo XX ou XY, se tem Y é menino, se não tem é menina. E aí de cara a gente já bate na questão do intersexo, né? A gente tem pessoas que têm um cariótipo XY, por exemplo, tem o Y, mas não tem receptores para testosterona. E essa pessoa se desenvolve fisicamente ao longo da vida com todo o estereótipo do sexo feminino. Então, mamas, vagina e o cariótipo XY. E qual o gênero dessa pessoa? Se não o que ela decidir ser. Ao mesmo tempo, existem diversas outras variações que podem ter repercussões clínicas ou não. 2Y, só um X. E vão ter variações que vão repercutir de alguma forma no físico mesmo. Mas se isso tem a ver com a identidade de gênero, não. E, de fato, como ela fala, é uma coisa psicológica. Mas aí ela faz uma comparação meio esdrúxula sobre o impacto disso ao longo da vida. Então, assim, se eu chegar no médico e disser corte meu braço, ele vai dizer que não pode. Mas se eu disser tire minha mama, ele vai dizer que pode. Então vamos para uma comparação mais real, assim. Ela está falando de tirar um órgão funcional e vital que vai deixar a pessoa com a incapacidade. O outro lado é uma pessoa que se identifica com o sexo masculino e tem mamas e vai fazer uma mamoplastia para adequar a mama ao aspecto masculino. Quantas mulheres fazem cirurgias diversas para reduzir, aumentar, colocar prótese? E isso não é tirar um braço, isso é fazer uma mudança de aspecto visual, estética, para que a pessoa se sinta melhor com aquele gênero. E outra, não é essa cirurgia que vai definir se a pessoa é ou não trans. A identidade trans é, como ela falou, é psicológico mesmo, é uma identidade, é o que você se identifica, né? Literalmente. Fazer a cirurgia ou não, usar hormônios ou não, é uma opção que a pessoa pode querer fazer ou não por estética, por conformidade visual mesmo, por se sentir bem naquele corpo. Acho que é uma comparação meio difícil. Até porque existem mulheres trans que não querem fazer a transgenitalização, né, a cirurgia. Enfim, então não é necessário, é uma opção, como você falou, né? Não dá para comparar. Sim, e mesmo a cirurgia de redesignação, Vamos é lá, assim que fala, é de difícil. Você não perde nenhuma funcionalidade, né? Então não dá para dizer que é a mesma coisa que tirar um braço, uma perna ou me matar, como ela fala, né? Então Sim. você está mudando uma coisa visual, estética, sem perder nenhuma função. A gente não tem tanta experiência nessa cirurgia de redesignação sexual.
porque é difícil, né, terem serviços, né, especializados nesse tipo de cirurgia. E você tem alguma experiência com isso, Gil? Assim, acho que a gente na residência não tem. Assim, agora não tenho. Não tenho. Lá em São José do Rio Preto tem um cirurgião muito famoso lá, um urologista lá do serviço que faz. Eu gostaria até de perguntar para você, Tiago, porque dentro da urologia, quando se toca nesse assunto, fala-se muito que a questão técnica de fazer uma cirurgia de redesignação não é uma coisa tão complicada. O problema maior que se tem é no acompanhamento desses pacientes, porque é um processo muito difícil para o paciente e que não é incomum eles ficarem muito insatisfeitos com a cirurgia e querer alguma forma de voltar atrás ou de piorar a sua autoestima. Como é que é esse? Eu não tenho nenhum paciente que foi submetido à cirurgia, mas eu queria saber sua impressão, se isso é verdade, porque assim, acho que o número de pessoas de urologistas que fazem essa cirurgia é mínimo. Né? E será que todos têm tanta autoridade assim para dizer que esses pacientes... A minha experiência com cirurgia especificamente de genital é pequena, justamente porque o N de cirurgiões que sabem fazer é pequeno e também o N de pacientes que querem fazer, né? Então, ao contrário do que se pensa, né? Que na cabeça da população em geral, sim, fala assim, se a pessoa é gay, ela quer retirar os órgãos. Se a pessoa é bem ignorante. Sim, né? E é isso mesmo. Na verdade, essa cirurgia especificamente de genital entra num leque das cirurgias que a gente chama de afirmação de gênero. Então tem várias. Cirurgia de feminização facial, que muda o formato da testa, raspagem da cartilagem tireoide para reduzir. Tudo isso já vi pacientes que fizeram e não se arrependeram. A demanda mais comum e mais frequente, tanto de homens como de mulheres trans, é relacionada à mama. Então, ou de retirar a glândula mamária ou de colocar prótese. Porque é uma coisa que é socialmente muito visível, né? Então, para você ver o tanto que é estético, é uma coisa que é muito frequente porque é o que dá o primeiro impacto visual. Então, as mulheres trans se incomodam muito de não ter mama e os homens trans se incomodam muito de não serem reconhecidos como homens porque têm uma mama. Então, usa roupa folgada, tem um aparelho que eles usam, é um tipo de roupa, chama binder. É um colete super apertado para disfarçar a mama. Então, normalmente, o realizar a cirurgia está também relacionado a se libertar desse colete apertado, da roupa folgada. Então, eu nunca vi arrependimento em relação à cirurgia de mama. Em relação à cirurgia para mulheres trans, que é de neovagina, tem infinitas técnicas, né? Então tem inversão peniana, celulose, pele de tilápia em estudo. Então tem uma variedade de coisas, mas muitas delas ainda em estudo, né? Mulheres que eu vi fazerem não se arrependeram. Já a cirurgia para homens trans, né, que é neofaloplastia, só é permitida ser feita no Brasil, em hospitais e escolas, sob protocolo de pesquisa, como uma cirurgia experimental. Uhum. E aí os resultados são muito complicados mesmo ainda. Então, aí, de fato, uma coisa que caiba mais a uro, talvez esse arrependimento por causa do resultado ainda seja um pouco mais frequente, mas por ser uma cirurgia experimental. A cirurgia de neovagina aí é conjunto, uro, plástica. Aqui em Ribeirão eu acho que a gineco participa também. Então é uma coisa mais multidisciplinar, é uma coisa que está mais bem estabelecida ao resultado. Mas a para homens trans não. Mas dificilmente é uma demanda também. Então... Isso é tão complicado que, até assim, falando de perfil médico, né? Assim, eu gosto muito de operar, muito mesmo. E teve um momento da minha formação que eu me interessei muito em cirurgias reconstrutoras, uretra, sabe? E eu me lembro que eu entrei em contato com uma cirurgiã pediátrica que faz muita cirurgia de intersexo. Porque eu acho a cirurgia tecnicamente muito bonita, delicada, com algumas nuances assim muito interessantes.
E eu externei para ela. Aí a cirurgia de redesignação sexual, o que a senhora acha e tudo. E ela falou assim, olha, eu te acho muito talentoso, mas não se mete onde que Deus já definiu, não. E aí você vê, né? Até é um assunto Existe muito complicado, né? É um assunto lógico que é muito complicado. complicado. Existe uma complicação ética, religiosa, muito grande em volta disso, né? É difícil até definir, às vezes, a gente vai encaminhar um paciente, um homem trans, para o urologista, para o ginecologista, né? Eu já atendi um homem trans, eu não sabia, né? Ele chegou no meu consultório porque ele estava com um corrimento uretral. E eu o atendi como homem, porque eu o vi como homem, e assim ele se apresentou. E a gente conversou e durante a consulta eu questionei, você está sentindo alguma coisa no testículo ou é só um corrimento uretral? Aí ele olhou para mim e falou assim, não, doutor, eu sou trans. Aí até eu interpretar o que ele tinha me dito, né, eu sou trans, e eu falei, e agora, como é que eu vou fazer? Eu tenho que examinar para ver. Eu perguntei, você operou? Ele falou, não. Aí eu falei, eu posso te examinar? Sim. E aí quando eu fui examinar, eu vi que era uma vulva, tinha um clitóris um pouco maior, e tinha um corrimento vaginal, na verdade. Então, era um assunto que seria melhor abordado por um ginecologista e não por um urologista. Mas talvez ele se ofendesse se eu encaminhasse para o ginecologista. Tratei o corrimento vaginal, mas encaminhei, orientei como devo, né? E, assim, é uma situação complicada, porque na recepção talvez ele tivesse que ter externado isso, mas a queixa era um corrimento, então é difícil falar, eu estou com corrimento. Nem sei se ele falou o que ele estava sentindo, na verdade. Então é bem difícil, bem complexo. E no banheiro é difícil, né? Eu imagino a situação do banheiro trans ou não, homem, mulher. Então isso tudo é muito complexo de discutir. A gente tem que amadurecer, a sociedade tem que construir esse pensamento ainda, né? Eu acho que tem 3 coisas para falar aqui. Em relação a essa dificuldade no atendimento, e aí tanto dela julgar, não posso operar porque é uma coisa de Deus, melhor não se meter nisso, ao fato de você acolher o trans, mesmo sendo uma questão ginecológica, digamos assim, que era um corrimento vaginal, essas pessoas estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia, e vão estar, porque agora elas têm acesso à informação, têm acesso às medidas que podem tomar, então elas vão estar mais frequentes. A gente tem uma liberdade médica de objeção de consciência de não fazer determinadas coisas. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode negar o direito das pessoas, né? Então, se você não vai fazer a cirurgia, alguém precisa fazer. Porque aquela pessoa tem o direito de ter esse acesso, né? E, então, é a mesma coisa. Você podia dizer, não me sinto à vontade de atender uma pessoa trans, mas você precisa imediatamente providenciar alguém que atenda e resolva o problema. E antes disso, esse acolhimento é que é independente de questões de consciência, né? Eu acho que o acolhimento, o respeito, tudo bem, você teve a dificuldade de entender o que estava acontecendo, mas se esforçou para não constranger a pessoa, né? Sim, sem dúvida. E eu acho que esse é o principal, assim, né? De tentar acolher de uma maneira... Porque não é só no atendimento médico. No atendimento médico a gente tem alguma dificuldade, pela falta de formação, como a gente já falou. Mas eu lembro de um paciente, um homem trans que eu atendi, e quando eu chamei, ele, doutor, me atende rápido, porque eu preciso ir embora para ir no banheiro. E eu, nossa, mas por que não foi fora? Não, aqui na unidade os banheiros são identificados como masculino e feminino. E qualquer um dos banheiros que eu vá vai gerar um problema para mim. Então, se eu entrar no banheiro masculino e tiver outros homens lá, e de alguma forma perceberem que eu tenho mama, por exemplo, porque não operei, vai gerar um constrangimento, ou talvez algum tipo de assédio, enfim, 1000 coisas. Ao mesmo tempo, se eu entrar no banheiro feminino de barba, as mulheres não vão se sentir confortáveis. Então, como que eu resolvo isso? Então, a sociedade como um todo talvez não esteja preparada ainda, e espero que cada vez mais, para lidar com essas pessoas e dar a elas os direitos básicos, né? Que seja de um atendimento humanizado, que seja de um acesso a um banheiro. Tiago, é muito relevante o que você está falando, muito mesmo. E o que se sabe hoje, uma coisa que é muito discutida, é a questão de uso de hormônios durante a puberdade. E um momento que talvez o adolescente ainda não tenha definido completamente sua orientação sexual, mas ele já manifesta que quer
seguir determinado caminho, o que você vê, o que deve ser feito, deve ser evitado nessa fase? Existe algum consenso em relação a isso? Existe algumas coisas, assim. A identidade de gênero muitas vezes se manifesta na infância. Mas é difícil uma criança se autodefinir como homem e mulher, isso ser uma coisa permanente e definitiva. Vários aspectos da nossa personalidade são construídos ao longo da infância e da adolescência. Então, mesmo que uma criança claramente se manifeste como do gênero oposto ao sexo de nascimento, é difícil que a gente faça alguma intervenção nesse sentido, porque ela pode mudar de ideia, ela não tem a maturidade intelectual que a gente fala para tomar decisões, como a gente normalmente considera ali 16, 18 anos. É um princípio da autonomia, né? Ela não tem autonomia. Isso, é uma autonomia esclarecida, dela entender o que está acontecendo para poder decidir, né? E o que a gente é orientado a fazer hoje, né? As resoluções do Conselho de Medicina orientam o seguinte: na infância, acompanhar. Então, equipe multiprofissional, psicólogo, psicoterapia, porque essa pessoa vai sofrer, provavelmente, que seja bullying na escola, mas são alguns tipos de violência. A gente considera normal, em ginecologia, acho que para vocês também, que acompanham a infância e a adolescência, a puberdade que se inicia até os 16 anos. Depois disso, é uma puberdade tardia, né, atraso puberal. Então, qual é a sugestão? A partir do momento que começa a puberdade, aquela pessoa começa a desenvolver essas características sexuais secundárias, né? Pelo, mama, barba, o que seja. Em protocolos de pesquisa, dentro de hospitais e escolas, pode-se fazer o bloqueio da puberdade. Igual se faz com quem vai ter uma puberdade precoce, por exemplo. Então, uma criança de 6 anos começa a desenvolver pelos, a gente bloqueia a puberdade e vai liberar quando tiver mais para frente. Então, o que a gente vai fazer com essas pessoas, o que se propõe, é fazer esse bloqueio até os 16 anos, que é o limite para início da puberdade da gente, fisiológico, já bem definido. E a partir dos 16 anos, a pessoa tem autonomia. Foi acompanhada ao longo desse tempo, fez psicoterapia, estabeleceu qual gênero que quer seguir. Então, ou você suspende o bloqueio e deixa a puberdade fisiológica acontecer, ou inicia o que a gente chama de hormonização cruzada, que é usar o hormônio do sexo biológico oposto para que ela faça a transição, sem que tenha sofrido as mudanças da puberdade. Dá muito mais trabalho para um homem trans, por exemplo, que atravessou a puberdade, desenvolveu mama e depois lá na frente decidiu que é um homem trans, e aí você vai ter que fazer cirurgia de mama, estimular o crescimento da barba, ou desenvolver um quadril feminino e vai ter que regredir isso, do que uma pessoa que teve a puberdade bloqueada, não desenvolveu mama e a partir de 16 anos vai começar o estímulo com testosterona, por exemplo. Então não tem uma mama para operar. Então tudo isso interfere um pouco da mesma forma as mulheres trans. E aí entram outras questões, né? Mulher trans tem que fazer acompanhamento da mama para ver se vai desenvolver ou não câncer de mama, né? A sociedade ainda tem que pesquisar muito em relação a várias doenças inerentes ao sexo, né? Câncer de próstata, enfim. Um paciente que sofreu hormonização ao longo da vida toda, ele vai ter mais chance de ter câncer de próstata ou menos chance de ter câncer de próstata? Sabemos que algumas doenças são hormonodependentes, né? No caso do câncer de mama, existe alguma coisa relacionada à prevenção, de campanha? O paciente usou estrogênio a vida toda, né, para se transformar, para ter a transição de gênero, e aí ele pode ter um câncer de mama por conta disso? Existe essa prevenção? Temos dados escassos, e eu acho que um pouco da culpa disso é nossa, né, porque a gente não se interessou em pesquisar. E também um pouco de culpa da escassez de casos para se estudar. Então, assim, muitas mulheres trans não procuram atendimento médico. Então, usam hormônio em casa, na rua e... Da pior forma possível, porque não foram bem acolhidas, às vezes, e porque alguém disse que não sabia fazer, ou porque disse que não podia mexer no que Deus fez. Vocês falaram antes de um caso, eu estava no R1, me chamaram para fazer uma paracentese que... para quem não sabe, o R1 é quando você está no primeiro ano de residência, e paracentese é quando você punciona o abdômen para retirar um líquido que está acumulado na barriga. E essa paciente estava internada por uma outra equipe, mas me chamaram para fazer o procedimento, e quando eu cheguei lá, se tratava de um homem trans. Enrosca, né, Gil? Enrosca mesmo. Homem trans, né? Ela tinha feito mastectomia,
e tinha usado muita testosterona no passado. E por conta da testosterona que ela usou por via oral, ela evoluiu com uma cirrose hepática. São testosteronas que não devem ser usadas, né? Que não nem vende em farmácia, mercado negro e etc. Exatamente. Então, assim, só para ilustrar isso aí que você está contando, né? Que acaba que os pacientes não têm acesso a uma orientação e fica ainda mais difícil para eles, né? Olha só como que a gente está falando de uma população que tem dificuldade o tempo todo, né? Sim. E aí, falando do que a gente tem de dado, hoje uma mulher cisgênero que não usou hormônio ao longo da vida deve iniciar o rastreamento pelo Ministério da Saúde aos 50 anos, pela Sociedade de Mastologia aos 40, o A rastreamento mulher de câncer de mama. cisgênero é a mulher que nasceu com sexo biológico feminino, né? Vagina e tal. E se identificou E ela com se esse identifica com o próprio gênero, então ela é cisgênero. E ela tem que fazer a investigação a partir dos 50 anos, é isso? Pelo Ministério da Saúde e pela Sociedade de Mastologia a partir dos 40. Certo. Se você pensar no tempo de vida reprodutiva, o tempo que ela ficou ciclando ali, exposta ao estrogênio, ela se iniciou a menstruação aos 12, 13 anos, talvez uns 20 a 30 anos. E o que coincide com o tempo de estrogênio que a gente deve começar a investigar. Então, mulheres trans que usaram estrogênio por mais de 20 anos precisam igualmente iniciar esse rastreamento, com mamografia anual, igual a gente faz dessa forma. A gente não tem dados sobre a necessidade do rastreamento, por exemplo, de câncer de colo do útero em homens trans que não fizeram esterectomia. Então, muitos deles não têm relação com penetração vaginal, talvez alguns já tiveram em algum momento da vida, e aí com que frequência você precisa rastrear isso? E uma outra questão, o câncer de colo de útero se desenvolve no epitélio do colo do uterino que está sob ação do estrogênio, sofrendo metaplasia. Então, se a gente bloqueia o ciclo feminino e está só sob ação da testosterona, será que aquele colo do útero também está propenso a desenvolver câncer de colo? Ou funciona como a glande do pênis, que tem contato com o HPV, mas dificilmente vai desenvolver um câncer como a mulher precisa rastrear anualmente? Sim. Então, a gente não sabe. Tem muita coisa para desvendar. Até nos homens cisgênero, a gente tinha um mito da testosterona em pacientes que tinham tratado o câncer de próstata, que hoje já foi desmistificado pelo Dr. Morgenthaler. Vai até além disso, né? O mito ia antes de ser tratado do câncer de próstata. Se a testosterona não iria levar o paciente ao câncer de próstata. Tinha uns trabalhos que falavam isso, né, Gil? Por ser hormônio dependente, que o paciente que usava a reposição de testosterona, ele tinha maior chance de desenvolver câncer de próstata. E hoje sabe-se que isso não é verdade, né? Então, até porque, assim, se você for pensar, existem vários trabalhos em cima disso, né? Mas se você for pensar, os pacientes mais idosos é que desenvolvem câncer de próstata, né? E a testosterona nos mais idosos ela é mais baixa do que nos jovens. Então, assim, existe muita coisa para ser estudada, principalmente na população trans, com relação a essas doenças hormonodependentes. E aí, pensando nisso, se por acaso o câncer de próstata se desenvolve em um momento em que o ambiente de testosterona é muito mais baixo, a mulher trans que passou a vida inteira bloqueando a testosterona pode ser que tenha um risco maior. Não sabemos, né? Não sabemos. É verdade. Tiago, a gente queria agradecer demais a sua participação. Você é um cara que é um estudioso nesse tema e acho que cada vez mais a gente precisa de pessoas como você para defender realmente essa população que, né, precisa de tanto respeito, tanto acolhimento. E você faz isso com muito cuidado, né, e muita competência técnica. E é muito importante para a gente, como urologista, receber informações grandiosas aí a respeito desse tema. Então, muito obrigado mesmo. Venha sempre aí conhecer a nossa casa, né? A gente precisa tomar mais cerveja junto, que a gente tomou pouco hoje. Mas foi muito legal o papo. Muito obrigado mesmo. Tiago, eu te agradeço muito. E eu acho que mais importante de tudo dessa discussão que é que a gente precisa falar sobre isso, sabe? Porque, como o Felipe falou, uma população que vive à margem, realmente. E, como eu disse antes, você está em São Paulo e, neste sentido, São Paulo está bem à frente do resto do país. Quem está aí no interior afora sofre ainda mais preconceito. A gente tem um caminho muito longo a trilhar nesse sentido e profissionais como você fazem muita diferença nisso. Então, parabéns. Isso te engrandece muito como médico. Eu aprendi muito aqui com você hoje. Te agradeço muito. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui
como você falou, esse é um assunto que precisa muito ser falado. Mas, sobretudo, é preciso que as pessoas estejam abertas a ouvir, a entender, a aprender. E eu acho que em algum momento eu fui essa pessoa, hoje vocês foram essas pessoas que estavam aí abertas a ouvir e a querer falar sobre isso para aprender, porque, como eu falei, essas pessoas estão aí, elas precisam que alguém cuide delas e acho que a gente pode ser essas pessoas. Muito bom. Legal. Obrigado.